Vamos começar com um dado que, olha, é difícil de ignorar. As ações do Banco do Brasil, elas simplesmente decolaram nos últimos meses. Uma recuperação impressionante. Muito. A gente lembra que teve uma queda forte lá em agosto do ano passado, o preço chegou a bater nos R$ 18, e de lá para cá o papel subiu quase 40%. Fechou a última semana a R$ 25,22. É uma alta bem expressiva. E aí, claro, essa performance toda bota uma pergunta na mesa para todo mundo, né? Depois de uma subida dessas, a ação ainda tá barata? Será que ainda tem espaço para subir ou a festa já acabou? Exatamente. Acho que o nosso papo aqui hoje é justamente para tentar entender isso. Por um lado, você tem essa valorização enorme, por outro, um sentimento no mercado de que o preço ainda não reflete todo o potencial. Então a ideia é botar os números na mesa. Isso, sem achismo. A gente vai passar pela situação do agronegócio, que é o coração do banco, né? Fundamental. Vamos ver o que o mercado espera dos resultados do quarto trimestre. Analisar a fundo o preço da ação, valuation e, claro, o que isso tudo significa para os dividendos lá em 2026. Perfeito. O objetivo é ter uma visão clara, baseada em dados, para entender se esse otimismo todo tem fundamento ou não. Ótimo. Então vamos começar por essa espinha dorsal do banco. O agronegócio. A gente sabe que o setor não está nos seus melhores dias. E o banco se posicionou sobre isso recentemente. Qual que é a visão oficial deles? Então, essa é a parte mais interessante. O Banco do Brasil descarta, assim com todas as letras, um cenário de crise generalizada. Ah, é? Sim. A visão deles, que eles repetem bastante, é que o setor enfrenta desafios pontuais, não uma crise sistêmica. Desafios pontuais. Essa é uma expressão que pode querer dizer muita coisa, né? O que seriam esses desafios na visão deles? E quem eles afetam? Boa pergunta. Segundo o banco, o problema está bem concentrado. Fica ali nos grandes produtores. Nos maiores. Exato. A lógica deles é que esses produtores maiores se alavancaram muito, sabe? Tomaram muita dívida num passado recente, quando os juros estavam bem mais baixos. E agora a conta chegou. Exatamente. Com a Selic alta, o custo do crédito pesa. E, além disso, eles citam outros fatores. O clima, que não ajudou nas safras, a queda no preço de algumas commodities e um ponto que eles batem bastante, falhas de gestão em algumas dessas grandes fazendas. Entendi. Mas apesar desses desafios, eles se mantêm otimistas por longo prazo, certo? Sim, totalmente. A visão de longo prazo é positiva. Eles se apoiam em 3 pilares: o aumento da demanda global por alimentos, a exigência cada vez maior por sustentabilidade e a vantagem competitiva que o Brasil tem nisso. Ok. Então, essa é a narrativa que o banco apresenta. Uma crise contida, quase cirúrgica, nos grandes produtores. Mas o mercado compra essa história? Aí é que está o cabo de guerra. De um lado, você tem o banco falando calma, tá tudo sob controle. Uhum. Do outro, tem analistas bem mais céticos. Eles olham, por exemplo, o aumento no número de pedidos de recuperação judicial no setor e dizem que o buraco pode ser mais embaixo. Que o problema não é tão pontual assim. Exato. A preocupação é que essa visão do banco seja otimista demais e que a carteira de crédito deles seja um pouco mais frágil do que a diretoria admite. Ninguém sabe o tamanho real do problema. É uma tensão que a gente vai ter que acompanhar. E a primeira prova de fogo para essa narrativa vem agora, com os resultados, né? O balanço do quarto trimestre sai no dia 11 de fevereiro. É a hora da verdade. Ver se os números confirmam o discurso. As expectativas do mercado, no geral, até que estão bem alinhadas. E o que elas dizem? O Bradesco BBI, por exemplo, está projetando um lucro líquido de 4 bilhões de reais para o trimestre. 4 bilhões. Isso. O Itaú BBA está um pouquinho mais otimista, esperando algo na casa de 4,1 bilhões. Certo. E colocando esses 4 bilhões em perspectiva, o que isso significa para o resultado do ano de 2025 como um todo? Significa tudo. O banco já acumulou um lucro de 14,9 bilhões de reais nos primeiros 9 meses de 2025. Se ele entregar um resultado perto desses 4 bilhões agora, ele consegue fechar o ano com um lucro total próximo de 19 bilhões. E com isso ele atinge a meta. Exato. Ele conseguiria atingir a meta anual dele, o famoso guidance,
que era lucrar algo entre 18 e 21 bilhões de reais. E seria um grande alívio, imagino, porque, se não me engano, eles já tiveram que revisar essa projeção para baixo, não foi? 2 vezes, exatamente. O mercado estava bem desconfiado. Ter que ajustar a meta para baixo 2 vezes acende um alerta, né? Com certeza. Então, conseguir entregar um resultado que se encaixe nessa meta já revisada seria um sinal muito importante de estabilização. Tipo, olha, o pior já passou, estamos de volta aos trilhos. Ok, o que nos leva então ao centro da nossa questão. Com a ação a R$ 25,22, depois de subir 40%, como a gente avalia se esse preço é justo? É aqui que a análise fica bem legal. Se a gente olhar só o gráfico da ação, a impressão é que o foguete já subiu e não tem mais para onde ir. Parece que já foi. Mas, quando a gente olha os múltiplos, a história é outra. Vamos começar por um indicador clássico, o preço da ação sobre o valor patrimonial da empresa. Hoje, o Banco do Brasil negocia a 0,79 vezes o seu valor patrimonial. Certo. E só para todo mundo entender, esse 0,79 significa o que na prática? É como se o mercado estivesse te dando a chance de comprar R$ 1 do patrimônio do banco por só 79 centavos. É a analogia perfeita, é exatamente isso. O valor de mercado da empresa inteira é 21% menor do que o valor contável de tudo que ela tem. Entendi. E para o Banco do Brasil, negociar abaixo de uma vez o valor patrimonial não é algo raro, mas 0,79 ainda está abaixo da média histórica dele. Já é um primeiro sinal de que não tem euforia no preço. Um sinal, mas não a resposta completa. Qual o próximo passo? O próximo passo, e o mais importante, é olhar para frente. Olhar a capacidade de gerar lucro. Para isso, a gente usa a relação preço-lucro, o PL. Certo. A gente projetou 3 cenários para o lucro de 2026, usando o preço de hoje. No pior cenário, vamos supor que o banco consiga lucrar 22 bilhões de reais em 2026. Ok. Nesse caso, o PL seria de 6,6 vezes. Então, PL de 6,6. E a pergunta-chave, isso é alto ou baixo? Se a gente colocar esse número do lado dos concorrentes privados, como Itaú e Bradesco, como o Banco do Brasil fica na foto? Ótima pergunta. É aí que está o pulo do gato. Historicamente, os grandes bancos privados no Brasil, que o mercado vê como mais redondos, com menos risco, negociam com PLs mais altos, na faixa de 8 a 10 vezes. Bem mais alto. Sim, então um PL de 6,6 para o Banco do Brasil significa que o mercado está exigindo um belo de um desconto para investir nele. Seja por ser uma estatal com risco político, seja pela exposição gigante ao agro. O mercado cobra mais barato. Exato. O mercado olha e diz, eu só pago mais barato por esse lucro. Então, o que você está dizendo é que, mesmo depois de subir 40%, o mercado ainda olha para o papel com uma certa desconfiança, precificando um risco maior. Exatamente. É aí que mora a oportunidade na visão dos mais otimistas. Eles olham para esse desconto e veem uma margem de segurança. E a coisa fica ainda melhor se o banco surpreender. Nos outros cenários. Isso. Num cenário mais realista, com um lucro de 24 bilhões de reais em 2026, o PL já cairia para 6,0 vezes. Já cai bem. E no cenário mais otimista de todos, com um lucro de 26 bilhões, esse múltiplo seria de apenas 5,5 vezes. Para um dos maiores bancos do país, é um número muito, muito baixo. Faz todo sentido. E esse PL baixo, esse desconto, geralmente se traduz numa coisa que o investidor de longo prazo adora: dividendos maiores em relação ao preço, certo? Direto ao ponto, é uma consequência matemática. Se o preço é baixo em relação ao lucro e a empresa distribui uma parte desse lucro, o seu retorno em dividendos, o yield, tende a ser maior. E o banco já sinalizou que pretende fazer em 2026. Já, sim. A política está bem clara, a intenção é distribuir 30% do lucro total, o famoso payout, e um detalhe legal é que eles pretendem fazer isso em 8 pagamentos ao longo do ano. O que ajuda a criar um fluxo de renda mais constante. Exatamente. Com essa política de 30% na mão, a gente consegue projetar quanto seria pago em cada um daqueles cenários de lucro, então. Conseguimos, e é importante a gente falar do valor bruto e do líquido, porque parte dessa grana vem como juros sobre capital próprio, o JCP,
que tem imposto na fonte. Certo. Só para a gente lembrar rapidinho, o JCP, a grande diferença para o dividendo é o tratamento tributário, né? Basicamente, para a empresa, o JCP é ótimo, porque ela lança como despesa e paga menos imposto de renda. Para o acionista, o valor que ele recebe já vem com um desconto de 17,5% de imposto. O dividendo clássico não, ele já é isento para o investidor. Perfeito. Então vamos aos números. No pior cenário, com 22 bilhões de lucro, quanto pingaria na conta? Nesse cenário, o dividendo bruto projetado seria de R$ 1,15 por ação no ano. Descontando o imposto, o valor líquido seria de mais ou menos 95 centavos por ação. O que, no preço de hoje, já daria um dividend yield líquido de uns 3,8%. Nada mal. E no cenário realista? No cenário realista, com 24 bilhões de lucro, melhora. O bruto sobe para R$ 1,26. O líquido, nesse caso, ficaria em torno de R$ 1,03 por ação. Aí o yield já passa de 4%. Já passa de 4%. Líquido. E no melhor dos mundos, o cenário mais otimista. Aí a remuneração fica bem atrativa. Com lucro de 26 bilhões, o dividendo bruto vai para R$ 1,36 por ação, o que daria um pagamento líquido de R$ 1,12. E o yield vai para perto de 4,5%. Exato. Um retorno bem interessante. Ok, vamos amarrar tudo isso. A gente teve uma valorização muito forte, mas quando olhamos os múltiplos, principalmente o preço-lucro projetado, o papel ainda parece negociar com um desconto relevante. A visão do banco sobre o agro é otimista e as projeções de dividendos são interessantes. Exato. E isso leva a uma questão mais estratégica, né? O que fazer agora? Tentar adivinhar se a ação vai subir ou cair depois do balanço do dia 11? É futurologia. É futurologia. O mercado antecipa as coisas. Muitas vezes, quando a notícia sai, ela já está no preço. Isso me lembra muito uma frase do Charlie Munger. O sócio do Warren Buffett. Ele mesmo. Ele dizia que o grande dinheiro no mercado não está na compra ou na venda, mas na espera, na paciência. É a parte mais difícil. Sem dúvida. A ideia é focar nos fundamentos, na capacidade da empresa de gerar valor no longo prazo e não nas oscilações de humor do mercado no curto prazo. Uma ótima lição. E para fechar, acho que vale deixar uma reflexão. A gente viu que a tese otimista se apoia muito na visão de que os problemas no agro são pontuais e concentrados nos grandes produtores. Certo. A questão que fica no ar e que talvez seja o ponto mais importante para monitorar é: até que ponto a saúde financeira desses grandes produtores, que devem bilhões ao banco, pode eventualmente virar um risco mais sério para o balanço da instituição. Independentemente da saúde dos pequenos e médios, um calote de um gigante pode fazer um estrago. É essa interdependência que vai ditar o jogo para o Banco do Brasil nos próximos anos. Bem-vindos ao O Debate. Hoje, nosso foco é o Banco do Brasil. Depois de uma valorização bem expressiva de quase 40% desde agosto, com a ação batendo ali nos R$ 25,22, a pergunta é inevitável, né? Será que ainda há espaço para subir ou o bonde já passou? Eu vou defender que, se a gente olhar para frente, os indicadores mostram que o banco, sim, continua subvalorizado. Pois é, e eu vou argumentar que essa subida tão rápida, somada a alguns desafios bem claros no curto prazo, exige assim uma cautela maior do investidor neste exato momento. Olha, para mim, o ponto crucial está nas projeções para 2026. Mesmo com esse preço atual, a avaliação futura do banco parece muito atraente. Se a gente pegar a relação preço-lucro, por exemplo, que basicamente mede quanto o mercado paga por cada real de lucro. Os números são baixos. No pior cenário projetado, com um lucro de 22 bilhões de reais, esse múltiplo ficaria em 6,6. Isso é historicamente barato para uma instituição desse tamanho, sabe? E, além disso, o banco ainda negocia abaixo do seu valor patrimonial, com o índice preço sobre valor patrimonial de 0,79. É como comprar o banco com 21% de desconto sobre o que ele vale em ativos. Entendo o seu ponto,
mas eu vejo a situação por um ângulo um pouco diferente. Uma alta de quase 40% em poucos meses, saindo lá da casa dos R$ 18. Isso não pode ser ignorado. Esse tipo de movimento tão rápido, muitas vezes, já coloca no preço um otimismo que, assim, talvez não se sustente. E o contexto reforça essa minha cautela. O banco revisou o guidance dele, quer dizer, a própria projeção oficial de lucro para 2025, para baixo. E não foi uma, mas 2 vezes. A faixa que era de 37 a 41 bilhões de reais, agora está entre 18 e 21 bilhões de reais. É uma queda enorme. E para completar, a própria liderança da empresa está admitindo desafios pontuais e dificuldades de fluxo de caixa no agronegócio, que é o coração do resultado deles. Comprar agora é meio que fechar os olhos para esses sinais, né? Sim, eu entendo a preocupação com o curto prazo, mas essa visão pode ser um pouco imediatista. Os múltiplos projetados são a melhor ferramenta que a gente tem para olhar além do ruído de agora. Um preço-lucro entre 5,5 e 6,6, como está projetado para 2026, indica que mesmo que o próximo resultado trimestral venha fraco, muito desse pessimismo, talvez, já esteja refletido no preço atual da ação. Certo, mas esses múltiplos que você menciona, eles dependem de um futuro que está longe de ser garantido. O histórico recente de revisões para baixo no guidance mina um pouco a confiança nessas projeções, não acha? Como é que a gente pode confiar cegamente nos números de 2026, quando os de 2025 já foram, assim, cortados quase pela metade? O risco de uma decepção na divulgação do balanço agora em 11 de fevereiro é bem concreto e pode sim causar uma correção nos preços. É uma leitura possível, sem dúvida, mas eu enxergo a questão do agronegócio por outro ângulo. A mesma liderança que aponta essas dificuldades de agora também reforça uma visão muito positiva a médio e longo prazo. E essa visão se apoia em pilares muito sólidos. A demanda global por alimentos, que não para de crescer, a transição para uma produção mais sustentável e a vantagem competitiva que o Brasil tem nesse setor. Os problemas de agora parecem ser uma tempestade passageira, sabe? Não uma mudança estrutural no clima. Aí eu discordo que seja apenas uma tempestade passageira. A liderança usa esse termo desafios pontuais, mas o que está por trás disso é uma renegociação intensa de dívidas e problemas de liquidez entre os grandes produtores. Isso tem nome, né? É uma crise setorial. E é uma crise que vai, inevitavelmente, pressionar os resultados do banco nos próximos trimestres. Não é algo que a gente possa simplesmente ignorar e esperar o longo prazo chegar. Mas mesmo considerando essa pressão, a tese do retorno para o acionista ainda se mantém. Se a gente pegar o cenário mais pessimista de lucro, aquele de 22 bilhões, a projeção de dividendos líquidos para 2026 ainda é de quase 95 centavos por ação. E se formos para o cenário otimista, esse valor sobe para R$ 1,12 líquido. E isso considerando um payout, ou seja, a fatia do lucro que é distribuída de só 30%. Ok, mas vamos colocar esse dividendo em perspectiva, então. No seu cenário pessimista, esse retorno em dividendos dá mais ou menos 4,6% sobre o preço de hoje. É um retorno, assim, modesto. O investidor estaria aceitando essa remuneração para assumir todo o risco de um balanço que pode vir fraco e de uma crise no principal setor de atuação do banco? Para mim, a relação entre risco e retorno parece bem desfavorável neste momento. Em resumo, a minha posição é que, ao focar nas projeções de lucros futuros e no desconto sobre o valor patrimonial, o Banco do Brasil se mostra um investimento de valor, sim, mesmo depois dessa alta toda. As dificuldades de curto prazo parecem estar ofuscando um potencial de longo prazo que, para mim, continua bem robusto. E a minha visão, por outro lado, é que a força dessa valorização recente, combinada com as incertezas bem claras do próximo resultado e os problemas no agronegócio, torna a prudência a melhor estratégia agora. O risco de uma correção de preços é real e não deve ser subestimado. A análise aprofundada dessas duas perspectivas é, com certeza, fundamental para qualquer decisão de investimento. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.